Aos irmãos da classe, graça e paz. Espero que todos estejam bem, junto com seus familiares, seus entes queridos, e que possam ter desfrutado de uma semana especial. E nós hoje chegamos à nona lição da nossa EBD, que fala sobre o lugar da oração. Jesus, em Mateus, no capítulo 6, o verso 6, ele diz: Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a porta, ora a teu pai que está em secreto, e teu pai que está em secreto te recompensará. O lugar secreto, o lugar da oração. A irmã Heloísa já nos trouxe aqui uma consideração do que seria esse lugar. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso nesse momento, trazendo algumas questões de realmente saber qual o lugar da oração. Jesus ele respondeu dizendo que o lugar da oração é o quarto secreto. E é interessante que no grego mais antigo o termo quarto secreto significava depósito ou despensa do administrador da casa. Isto é, um lugar onde ninguém suspeitaria encontrar alguém orando. Isto porque só o administrador tinha acesso àquele lugar, uma vez que era o seu lugar de privacidade. Mas como devemos entender o significado das palavras de Jesus? O que significa ir para o quarto, fechar a porta e orar em secreto? Podemos dizer que há basicamente duas maneiras de interpretar as palavras de Jesus. Primeiro, ir literalmente para o seu quarto, trancar a porta e ali orar. Eu acredito que é muito bom separar um lugar de longe do barulho, longe do movimento, só para orar. Entretanto, não acredito que seja a melhor interpretação para as palavras de Jesus, porque ele mesmo orava em público, orava com os seus discípulos, orou em público na ressurreição de Lázaro e na multiplicação dos pães e peixes. Não me parece que Jesus estava ensinando que a oração só poderia ser feita no isolamento e no silêncio de um cômodo isolado. Então, o que significa isso? Como entender isso? Ao orar, devemos fazer o mais profundo do nosso ser. Porque penso que este é o verdadeiro significado do que Jesus quis dar às suas palavras. Porque Jesus não está fazendo aqui um contraste entre público e privado, mas sim entre a hipocrisia e a sinceridade, recriminando os hipócritas que oraram em pé nas esquinas e que, a fim de serem vistos e louvados pelas pessoas. O problema apontado por Jesus não é tanto uma questão de localização, mas sim de atitude. Jesus está ensinando que todas as vezes que orarmos, precisamos fazer uma escolha, ou optar pelo elogio das pessoas como recompensa pela exposição da nossa piedade, ou vamos optar por receber única e exclusivamente a recompensa de Deus que nos vê em secreto. Jesus está ensinando que não tolera os marqueteiros de si mesmo. Não tolera as pessoas que fazem as coisas legais para aparecer, sobretudo quando está em jogo a dimensão da nossa piedade. Se nós esperamos que Deus ouça e responda às nossas orações, vamos precisar orar a partir do lugar onde só Deus nos enxerga. Que lugar é esse? Há um lugar no mais profundo do nosso ser que as Escrituras chamam de coração. Só Deus é capaz de enxergar esse lugar. É esse lugar que Jesus chamou de quarto secreto, onde nós precisamos orar. É nesse lugar onde só cabemos nós e Deus, que Deus espera ser buscado. É desse lugar que Deus nos ouve e responde às nossas orações. Mas podemos destacar aqui 3 pontos. Primeiro, como devemos orar a Deus no quarto secreto? A primeira questão dessa situação é que nós precisamos orar com humildade. Jesus disse: Pedi e vos será dado, buscai e achareis, batei e a porta vos será aberta. Pois todo o que pede, recebe, que busca, acha, e que bate, a porta será aberta. Mateus 7, 7 e 8.
O versículo 8 é a chave para compreendermos como devemos orar no quarto secreto. Devemos orar com humildade. Orar é um exercício de dependência, de podermos saber que não somos nada e que precisamos única e exclusivamente da graça de Deus. Jesus ele não queria humilhar os seus discípulos, mas apenas mostrar para eles mesmo que depois de terem feito tudo o que estivesse ao alcance deles, ainda assim eles precisariam ter consciência de que eram completamente dependentes da graça de Deus. Este mesmo princípio está presente no evento da pesca maravilhosa. Qual é o princípio? Nós podemos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance, mas nunca devemos nos esquecer de quem é que tem os peixes. Orar é saber que Deus tem os peixes. Em outras palavras, os nossos esforços, por melhores que sejam, por mais dedicados que sejam, não conseguem dar conta da vida em toda a sua complexidade. A vida é muito maior do que nós. Nós podemos nos esforçar, podemos ser muito bons no que fazemos, podemos ser muito dedicados, mas quando entramos no quarto secreto para orar, precisamos nos lembrar de que, mesmo depois de termos feito tudo da melhor maneira possível, ainda assim nós iremos precisar daquilo que só Deus é capaz de fazer. Esse é o primeiro ponto, estarmos humildes diante de Deus, reconhecendo que nada somos, que precisamos única e exclusivamente do Senhor. O segundo ponto é estarmos confiando na bondade de Deus. Jesus, em Mateus 7, 9 e 10, ele diz: quem dentre vós, se o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Deus é o provedor de todas as coisas. Ele sabe do que nós precisamos. E quando nós oramos ao Senhor, do fundo do nosso coração, entre nós e Ele, Ele sabe das nossas necessidades. E para isso nós precisamos perseverar em oração. No Evangelho de Lucas, capítulo 18, Jesus pronunciou a parábola de um juiz que não temia a Deus e não se importava com as pessoas. Mesmo sabendo disso, todos os dias uma viúva batia à sua porta do juiz, dizendo: julgue minha causa, julgue minha causa. O juiz, mesmo sendo mau, atendeu ao seu pedido a fim de não ser mais importunado por aquela viúva. Jesus não está comparando Deus com um juiz injusto, mas está nos ensinando que se até um juiz injusto, por razões egoístas, foi capaz de fazer justiça, o que Deus, que é justo e bom, não será capaz de fazer por aqueles que confiam nele. Mas resta-nos ainda uma pergunta: por que é que nós precisamos insistir com Deus, se Ele é bom, se Ele nos ama, se Ele é o guardião da nossa justiça, se nós podemos ficar tranquilos porque Deus não irá se esquecer de nós? Então por que perseverar em oração? Acredito que a resposta para estas perguntas está nas motivações que nos levam a orar. Se oramos apenas com o intuito de satisfazer os nossos desejos e nossas vontades para obter bênçãos, favores de Deus, ou ainda quando algo sai do nosso controle, então realmente não sentiremos a necessidade de ser perseverantes em oração. Se Deus é para nós apenas um fornecedor de bênçãos, alguém a quem nós buscamos nas horas difíceis, ou aquele que quebra os nossos galhos, então não faz o menor sentido perseverar em oração. Oraremos apenas quando precisarmos, mas isso não é o que a Bíblia nos ensina. A Bíblia toda nos exorta a orar sem cessar, orar em todo o tempo, a perseverar em oração. Por quê? Porque a oração não é um botão que nós apertamos para receber uma bênção de Deus. Deus não é um velhinho que tem um depósito cheio de bênçãos só esperando que alguém faça um pedido. Não, Deus não é assim. Então, por que oramos? Oramos perseverantemente a fim de nos lembrarmos de quem fomos, de quem somos e em quem devemos estar comprometidos a ser. Oramos todos os dias a fim de não sermos tragados pelo mal. Perseveramos em oração a fim de aprender todos os dias a nos submeter à vontade do Pai.
Oramos perseverantemente para trazer à nossa memória tudo aquilo que traz esperança. Oramos todos os dias para nos lembrar de que nada poderá nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Oramos sem cessar, porque sabemos que Deus não se esqueceu de nós e que vai fazer a nossa justiça brilhar como o sol do meio-dia. É por isso que precisamos perseverar em oração todos os dias, porque todas as vezes que somos dominados pela ansiedade, tomados pela ganância, pelo sentimento de vingança, pelo medo, todas as vezes que somos dominados por pensamentos ruins e por desejos maus, que tentam nos empurrar para o abismo, todas estas coisas nos dizem que estamos longe do nosso quarto secreto e precisamos voltar a perseverar em oração. Por isso, nós não devemos nos esquecer, cada dia, de podermos entrar no nosso quarto secreto e saber que de lá Deus tem grandes promessas para as nossas vidas. Porque Jeremias, no capítulo 29, o verso 11 em diante, ele diz: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvireis. Buscar-me-ei e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. E serei achado por vós, diz o Senhor. Sermos achados por Deus é algo grandioso, é algo maravilhoso. Mas só poderemos ter essa experiência quando nós entrarmos no quarto secreto, lugar secreto, onde é você e o Senhor, onde é a vida de cada um de nós e Deus. É ali que Ele vai poder saber o que você pensa, como você age, quando você abre o coração diante do Pai, ainda que Ele sabe e conhece toda a nossa vida, mas a expressão nossa de dependência, de humildade, de perseverança, de busca, cada dia desse lugar secreto. É o tempo seu, é o momento seu, eu não sei aonde é o seu lugar, mas é no seu coração, quando você se debruça diante do Senhor, quando se abre o seu coração, quando você rasga a sua alma, você encontra as respostas, a direção e a orientação que só o Senhor pode dar para a vida de cada um de nós. Que Deus abençoe a todos, que Deus possa ter o seu lugar secreto de oração e abrir o seu coração diante do Senhor e ver coisas grandiosas que Ele pode fazer. Eu sei que todos os irmãos devem ter a sua experiência com o Senhor nesse lugar secreto, mas busque cada dia para que possamos crescer na graça do Senhor, que possamos ter uma vida de intimidade com Jesus e que possamos ser dependentes dele cada dia. Que as bênçãos do Senhor recaiam sobre cada um dos nossos irmãos, sobre a Igreja de Cristo, e que nós possamos juntos glorificar e santificar o nome do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.